Ótimos estudos a todos. Eu vou falar agora dos crimes contra a dignidade sexual, começando aqui pelos crimes contra a liberdade sexual. O primeiro deles é o crime de estupro, versando que constranger alguém mediante violência, sempre física contra a vítima, ou grave ameaça, que é a promessa de um mal injusto, pode ser inclusive para a pessoa alheia à vítima, também chamada de violência moral, a ter conjunção carnal, é uma picanha para representar a conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Ato libidinoso é aquele que traz prazer para satisfazer a lascívia do agente, ou seja, já evidencia o dolo específico do crime de estupro. Então, tem que existir esse caráter subjetivo, que é o dolo específico. A pena de reclusão para o crime de estupro é de 6 a 10 anos e ocorre um aumento de pena, que já passa de 8 a 12 anos, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 e maior que 14 anos, já que abaixo de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Nós vamos ver aí na frente nesse próprio vídeo. Se da conduta do estupro resulta morte, a pena sobe de 12 a 30 anos e o estupro é crime hediondo de qualquer forma, de qualquer modalidade. É um crime comum, qualquer um pode praticá-lo, mesmo se a relação for inicialmente consentida e depois um dos dois que estiverem se relacionando não mais a desejar, considera-se do mesmo modo o crime de estupro. O resultado é o efetivo constrangimento da vítima, não pressupõe obrigatoriamente a penetração, tem que ocorrer a finalidade de atender à lascívia do agente. Então, pode ocorrer um ato libidinoso, que hoje é considerado, como versado aí anteriormente, também constituinte do crime de estupro. O segundo crime é a violação sexual mediante fraude, justamente também conhecido como estelionato sexual. Então, é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, aqui está o núcleo central desse crime de violência sexual mediante fraude, ou seja, a vítima ela está com a vontade dela está fora das suas razões normais, está alterada, existe um vício de vontade, seja por estar sedada, seja por estar embriagada, seja por estar de qualquer outra forma. Por exemplo, temos um caso aqui no Brasil, né, que um médium está respondendo um processo com todo o direito contraditório, ampla defesa, não estamos aqui para julgando ninguém, somos operadores do direito e temos que respeitar o devido processo legal, sem maiores comentários atípicos, vamos dizer assim, mas um médium que fala que a mulher tem que, por exemplo, tem que tirar a roupa para poder Deus abençoá-la, uma coisa desse tipo. Então, quer dizer, também vicia a vontade da vítima. Foi previsto pelo legislador a pena de 2 a 6 anos de reclusão. Todavia, se o crime é cometido além da violência sexual mediante fraude com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa cumulativamente. Passando agora para a importunação sexual, uma lei bastante nova, então está aí uma pessoa passando a mão na nádega da outra, não é? Só para contextualizar. Então, justamente o verbo é praticar contra alguém, pode ser qualquer pessoa, exigindo apenas o dolo do agente para a realização da conduta proibida.
ou seja, a vontade livre e consciente do autor quando da prática do ato libidinoso e devido contra a vítima. Então, esse ato não é um ato unilateral, não é? A importunação sexual consiste em realizar esse ato contra alguém e sem a sua anuência. E esse ato é um ato libidinoso. Eu até defini aqui, o ato libidinoso é aquele de natureza sexual, podendo configurá-lo o gesto, a masturbação, o beijo, bem como a carícia ou mesmo toque lascivo, desde que não consentido, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Então tem que ter esse caráter subjetivo, ou seja, na ausência da intenção lascívia, carnal, erótica, sensual ou libertina do suposto autor, elimina o crime. Por exemplo, no ônibus, está lá um rapaz segurando lá nas barras de ferro, uma mulher à frente, o ônibus dá uma freada, ele dá uma resvalada lá com o seu órgão genital na coxa da mulher, então não houve essa intenção, não é? Então não caracteriza o crime, que não admite a forma culposa para a sua consumação no crime de importunação sexual. Então a pena é de reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Por exemplo, até seguindo o princípio da construção, o que diz, não é, que preconiza que o crime fim absorve o crime meio, ou seja, contextualizando, se existe um crime fim de estupro, que anteriormente ocorreu uma importunação sexual, o crime de estupro absorve o de importunação sexual, respondendo o autor apenas por estupro. Não se extingue a participação da vítima no ato libidinoso para a consumação do crime, melhor dizendo, não se exige. Foi revogada a contravenção penal relativa à importunação ofensiva ao pudor com a vigência dessa lei de 2018. Falando agora do assédio sexual, consoante o artigo 216A do Código Penal, justamente está aí o organograma, porque o tipo penal vem justamente do verbo de constranger alguém com o intuito de obter vantagem. Então aqui já caracteriza o crime formal, ou seja, o chefe que chama a secretária. Vamos lá em casa, vamos tomar um vinhozinho, escutar uma musiquinha, vai ser super legal. Lá tem um colchão muito macio, nós vamos lá curtir as estrelas, uma coisa desse tipo. Então já consumou o crime se ocorreu o ato mero exaurimento. Ou favorecimento sexual, prevalecendo se o autor, aquele que vai responder pelo crime de assédio sexual, de sua condição de superior hierárquico. Eu coloquei o organograma. Então tem que haver a condição hierárquica, ou seja, aquele de posição mais elevada tentando assediar a de posição tida como inferior na hierarquia do organograma da empresa, ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, os dois têm que estar ligados a emprego, cargo ou função. Daí que não se aplica professor e aluno, aluna, por exemplo, porque não tem uma relação de emprego comum entre os dois. Então tem que prevalecer sempre a hierarquia profissional. É um crime formal, como dito, não depende do resultado finalístico. E até coloquei aqui também que assédio moral não é crime, eu listo lá da CLT. Não existe relação profissional entre professor e aluno, como eu já pontuei também. E para ocorrer a consumação do crime de assédio sexual, tem que haver as duas condições, quais sejam a relação profissional e a hierarquia. A pena de detenção de 1 a 2 anos e a pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18. Então está aí o terço. Então, se é menor de idade, no crime de assédio sexual, existe um aumento de pena de 1/3. Então é só associar o mais aqui do aumento com 1/3 no crime de assédio sexual, que é fácil de gravar. Vamos em frente da exposição da intimidade sexual. Isso é um crime relativamente recente também.
Justamente tem artistas famosos que passaram por esse constrangimento. Então, diz respeito justamente do registro não autorizado da intimidade sexual, qual seja, produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou do ato sexual e privado ou libidinoso de caráter íntimo, sem autorização dos participantes. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Na mesma pena incorre aquele que realiza montagem, fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de, olha o crime formal aí, não precisa do exaurimento, incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo. Então está aí o crime da exposição da intimidade sexual. Agora passando para o capítulo 2 desse mesmo título do Código Penal, que diz respeito aos crimes contra vulneráveis. Esse será alvo de um próximo vídeo, que estará também disponível no canal para não ficar muito grande, inclusive com as disposições gerais que são muito importantes para compreender o todo.